Shalom, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais um domingo pela manhã para compartilhar da palavra de Deus nesse estudo sobre os episódios de oração, de orações feitas na Bíblia. A Marie brilhantemente tem trazido muitos estudos. Eu lembro dela ter trazido um estudo a respeito de Pedro. Pedro naquela tempestade, mas Jesus estava no barco. Assim como Jesus está também no barco da sua vida e da sua família. Você crê nisso? Eu creio que nesta manhã de domingo a sua fé possa ser fortalecida e edificada. Eu quero compartilhar hoje sobre um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versos 35 ao 42. Você pode abrir a sua Bíblia? Vamos fazer essa leitura junto, vamos interagir. Eu quero pensar algumas coisas sobre esse texto e ministrar algo sobre a sua vida. O texto diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam diante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Que palavra abençoada! E talvez você já conheça esse texto. Um texto que a gente conhece e a gente quer refletir sobre algumas coisas ao teu coração. Eu quero falar hoje sobre a oração do necessitado. A Marie brilhantemente já tem compartilhado contigo sobre alguns aspectos e sobre o que é oração. Eu lembro dela no encontro, em um dos estudos, ela disse que a oração é a aproximação daquele que tem todo o poder, daquele que a gente pode se achegar. E o texto que a gente leu vai narrar a história de um homem que estava à beira de um caminho e ele ouviu um barulho, ouviu um alvoroço talvez, e ele talvez com a sua percepção aguçada, porque quem não tem a visão tem os outros sentidos mais aguçados, e eu já quero dizer desde já, quem sabe você esteja faltando um pouco de visão, mas quem sabe nesta manhã de domingo o Senhor quer aguçar outros sentidos e fazer com que você e eu recuperemos a visão. Eu quero falar sobre essa oração do necessitado. A gente sabe que a oração ela tem diversos desdobramentos. Existe a oração intercessória, quando nós nos unimos num propósito de buscar ao Senhor por uma causa, por um favor, por alguém. Existe a oração de contrição, quando nós precisamos e necessitamos nos achegar diante de Deus com o coração contrito. E hoje, nesta manhã de domingo, o Senhor colocou esta palavra no meu coração sobre a oração do necessitado. Aquele homem, ele estava necessitado. Talvez anos e anos à beira daquele caminho, ouvindo, percebendo, sentindo muitas coisas ao seu redor, mas aquele dia foi um dia especial, um dia que talvez ele não imaginava, ou não estivesse bem na agenda dele, mas ele escutou que Jesus ia passar. Ele não se importou com o alvoroço, ele não se importou com todas as informações, ele não se importou talvez com o que dissessem a respeito da impossibilidade, da incapacidade dele. Mas ele fez uma oração que talvez seja até estranha para a gente. Mas pastor, o que ele fez aqui foi uma oração? Sim,
a oração do necessitado. Ele pediu por ele. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, reconhecendo quem era que estava passando naquele dia. E ele grita: tem misericórdia de mim. Senhor, faz algo por mim, faz algo por minha causa, faz algo por isso que eu estou vivendo ou que eu tenho vivido. E diz que a multidão falou: pare de gritar, não importune talvez o mestre. Será que Jesus vai se preocupar, vai perder o seu tempo? Jesus, ele está passando, ele está indo para outros lugares. Jesus talvez tenha propósitos e objetivos mais nobres. Você acha que Jesus vai parar para ouvir a oração de um cego, de um moribundo à beira do caminho? Mas ele não se importou com o que ouvia, com o que diziam a respeito dele, e talvez a respeito da relação de Jesus para com alguém necessitado. E isso é muito brilhante. Saber que Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não faz acepção de pessoas. Ele não precisa ser alguém santo, ser alguém sem pecados. Não. Essa é a graça, essa graça que nos constrange. Essa relação que Jesus tem em ouvir a oração do necessitado. E diz que ele não se importou, e diz que ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que Jesus parou para ouvir a oração daquele necessitado. E ele pediu então que trouxesse aquele homem à sua presença. E eu fico pensando, querido, querida, nesta manhã de domingo, Jesus recebendo a oração daquele homem. E Jesus então pedindo que o conduzisse à sua presença. Eu fico imaginando aqui, eu viajo na palavra de Deus nesse momento. Talvez aquele homem, alguém pegou ele pelo braço, pegou pelas suas roupas, o levantou, talvez ele estivesse sentado, e o texto diz que ele estava à beira do caminho, então conduziu pelo braço. Um homem, talvez desprezado por muitos, mas não desprezado pelo Senhor, e conduz. E Jesus faz uma pergunta a ele, e talvez essa pergunta seja para mim e para você também nesta manhã: o que você quer que eu faça? Que coisa linda poder estar diante daquele que tem todo o poder e nos faz. E ele fez essa pergunta aqui: o que você quer que eu faça, que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Aquela era a maior necessidade na vida daquele homem. Eu quero ver. Jesus deu uma palavra, Jesus liberou uma palavra sobre a vida daquele homem: recupere a visão. A sua fé o curou. Um aspecto que a gente vê que a oração ela precisa ser algo com fé. Jesus vai dizer, então, liberou a palavra de cura na vida daquele homem, mas vai dizer que a sua fé o curou. Então, um dos aspectos que talvez você já tenha ouvido e é necessário a gente reforçar é que o elemento fé, ela precisa ser a base da sua e da minha oração. Jesus testificou disso na vida daquele homem. A tua fé o curou. É preciso então ter fé. E diz que imediatamente ele recuperou a visão. O elemento fé, a oração do necessitado, a oração feita àquele que pode, que esse é Jesus, que não somente naquela história, mas ainda hoje, ainda nesta manhã, a gente pode nos dirigir a palavra a Ele e fazer a oração do necessitado. Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa situação, tem misericórdia desse quadro, tenha misericórdia desse momento que eu vivo, que a minha casa. Jesus ainda hoje, Ele quer ouvir a oração do necessitado. E diz que aquele homem rapidamente, imediatamente recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu aquilo, deu louvores a Deus. Quero caminhar para encerrar essa breve palavra ao teu coração sobre a oração do necessitado.
Você tem hoje uma causa, você hoje está necessitado. Eu quero te dizer que nessa manhã, Jesus é o mesmo, aquele que tem todo o poder para ouvir a oração do necessitado. Assim como aquele homem estava à beira do caminho, talvez desacreditado, talvez sem esperança, talvez contrariado pela opinião de muitos outros, pela circunstância, mas aquele homem se levantou naquele dia e fez a oração do necessitado. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu tenho certeza que esse mesmo Jesus está disponível e disposto a ouvir a sua e a minha oração. Vamos fazer essa oração junto? Nesse momento? Coloque essa situação diante de Deus. A oração do necessitado. Senhor, eu quero me unir, Senhor, a esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem. Talvez que o Senhor deu esta oportunidade neste dia de fazer, Senhor, esta oração do necessitado. Senhor, que coisa boa, Senhor, para nós, independente da nossa circunstância, da nossa situação, podermos, Senhor, nos achegar a Ti e fazer uma oração. Jesus, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E, Senhor, terá a certeza e a convicção em nosso coração, na nossa alma. E eu sei, Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, quando nós fazemos essa oração, ela começa a aquietar o nosso coração. E, Senhor, é bom poder sentir isso. Poder que nós, saber, Senhor, que nós fechamos os nossos olhos, nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor em oração, nesta oração de domingo pela manhã, uma oração do necessitado, e ter a certeza, Senhor, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor está aquietando todas as tempestades, que o Senhor está providenciando, Senhor, a cura, sim, a cura, mas mediante a nossa fé. Eu te louvo, Senhor, por essa reflexão nesta manhã, nesses episódios, Senhor, das orações da Bíblia, que tanto tem falado ao nosso coração. Eu te agradeço, porque de alguma forma, Senhor, o Senhor está usando essa reflexão para abençoar a vida de homens e mulheres, abençoar famílias. Eu te agradeço, Pai, por ouvir as nossas orações e por atender mediante a Tua soberania. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, que essa reflexão possa ser simples como ela é, mas profunda ao teu coração. Jesus ouve a oração do necessitado. Deus te abençoe. Fique na paz.